O Domingão de NFL prova que sim, os Eagles são o melhor time da NFL e é isso que a gente vem conversar hoje. Olá, tá começando mais um vídeo aqui no The Information, eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um conteúdo segunda-feira de manhã, pós-semana 2 de Domingão de NFL, pelo menos ainda tem rodada dupla do Monday Night pra acabar essa semana 2, e a gente vem hoje então conversar sobre o domingo de NFL, o que a gente viu no domingo de futebol americano, abordar uns temas, deixando sempre o Sunday Night de lado pra gente falar, claro, no The Infocast, gravação da live toda terça-feira, a partir das 20 horas aqui no YouTube, tá? Então vamos lá falar um domingo de NFL que ficou marcado, claro, principalmente pela vitória do Philadelphia Eagles, que venceu os Chiefs 20-17, e pela primeira vez na carreira o Patrick Mahomes tem 3 derrotas seguidas, né? Super Bowl, semana 1 e agora na semana 2. E a gente viu que claramente sim, os Chiefs são um time problemático, e os Eagles são sim um time muito superior, né? Os Eagles conseguiu abrir uma vantagem de 2 posses no segundo tempo, né? Foi pro intervalo 10-10, abriu 20-10. E aí numa gafe defensiva, os Chiefs com o Mahomes conseguiram achar um touchdown com uma bela recepção do Tyquan Thornton, mas não que ele tenha feito um jogo bom. Eu acho que longe disso, os Chiefs têm sérios problemas, né? Sem o Xavier Worth, o time fica fraco na hora da gente ver os skill players tirando o Patrick Mahomes, né? Travis Kelce claramente não é mais o mesmo, teve um drop bizarro pra virar uma interceptação na red zone, que ia ser touchdown. Tyquan Thornton muito limitado, Marquise Brown muito limitado. Cara, o jogo terrestre parece que não engrena, né? Correu um pouco mais, né? Hoje teve 18 corridas com o Kareem Hunt e o Pacheco, somando para pouco mais de 50 jardas, um desempenho um pouco melhor do que foi no São Paulo Game. E o Mahomes foi o destaque correndo com a bola, 66 jardas para 7 carregadas, melhor marca da carreira do Mahomes. Isso é preocupante, porque o time dos Chiefs é uma franquia que não corre bem com a bola, sobrecarrega o jogo aéreo. E cara, se não fosse o Mahomes, esse time eu acho que dificilmente ia para playoffs, jogando do jeito que tá hoje, na primeira e na segunda semana, porque é muito, mas muito problemático. E o Mahomes faz um caminhão de esforço pra conseguir manter esse time do jogo, e só fica nos jogos, pelo menos nessa semana 2, por conta do Patrick Mahomes, do talento que ele gera. Então os Chiefs têm muito problema, e o Patrick Mahomes salva esses problemas que os Chiefs têm de não ser eficiente nas primeiras descidas, de ser um time que não converte terceiras descidas, de ser um time que corre mal com a bola e fica em situações de third down para mais de 5, 6, 7 jardas, ou seja, uma terceira longa. Cara, é muito problemático esse time dos Chiefs. Claro, tem tempo para corrigir, mas é um time que é o pior da era Mahomes. Não tem dúvida disso. E não é culpa do Mahomes, é culpa do entorno. É culpa de um Travis Kelce envelhecendo, que não rende mais o mesmo. É culpa das lesões que tiram o melhor wide receiver do time. É culpa, cara, da linha ofensiva que não consegue abrir pro jogo terrestre como deveria. É culpa dos 2 running backs que não conseguem produzir como se espera. Então é um time problemático, de fato. E aí do outro lado, cara, um jogo terrestre que não foi tão eficiente no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, Saquon Barkley teve corridas para 10, 12, 13 jardas, coisa que no primeiro tempo só teve uma, que foi justamente a do touchdown. Jogo terrestre muito eficiente, jogo aéreo ainda foi com alguns problemas, né, mas a gente viu o Jalen Hurts conseguindo levar esse time muito por conta do jogo terrestre, né? Então ele teve 9 carregadas, né? Muito de touch-push, mas teve 9 carregadas, um touchdown. Saquon Barkley teve 88 jardas em 22 carregadas. O jogo terrestre moveu esse time dos Chiefs. E aí o Devonta Smith e o A.J. Brown foram consistentes no jogo aéreo o suficientemente para vencer o jogo. E apenas isso, tá? Então, uma semana 1 onde os Chiefs conseguiram sim ser e provarem que são bem melhores que os Chiefs, pelo menos na altura dessa temporada, tá? Durante a tarde a gente teve alguns outros jogos que a gente pode destacar, né? E aí eu acho que a gente pode puxar, por exemplo, a vitória dos Colts,
que por mais de ser graças às gafes do Denver Broncos, muitas faltas, mas o Daniel Jones, mais um jogo bom, 316 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, 23 passes completos de 34 tentados, e aí o jogo terrestre fez muita diferença. O Jonathan Taylor, 165 jardas, 25 carregadas, jogou muito, e o Daniel Jones também teve um TD corrido, né? Então foi um cara muito importante para essa vitória. E o Denver Broncos com muito tiro nos pés, né, cara? O Bo Nix teve uma interceptação bizarra no segundo tempo, e por mais que tenha feito um jogo de 3 touchdowns, espalhou a farofa quando não deveria. E o time como um todo cometeu faltas, né? A última falta no field goal errado, que selaria a vitória para os Broncos. Falta de 15 jardas, repete chute e os Colts vão lá e vencem, ficam 2-0. Um jogo de uns Colts que, cara, ainda estão tentando se ajustar. Mas a impressão da primeira semana é que, opa, talvez seja uma vitória mentirosa contra um fraquíssimo Dolphins. Vence o Denver Broncos, que é um bom time no geral. Não é nada demais, mas é um time que luta para os playoffs e tem boas chances disso. E os Colts vencem, claro, por alguns asteriscos, mas vencem. Então um time que está em construção com um novo quarterback, que está jogando bem. E é um time que tá indo e tá fazendo esforços. Daniel Jones não virou o melhor quarterback do mundo, mas é um cara que tá conseguindo produzir, é um cara que tá conseguindo entregar. Então tá bem interessante de ver esse time do Indianapolis Colts, né? A gente também teve a vitória dos Cardinals, mas que sente um alerta por um monte de erros, principalmente no segundo tempo. Abriu 27-3 e viu o time dos Panthers ficar a uma posse para conseguir virar o jogo. Teve a chance de fazer isso, mas daí a falta de qualidade dos Panthers, os erros do Bryce Young. Cara, para mim o Bryce Young eu acho que não tem como, no que vem tem que ir atrás de um outro quarterback. Mas assim, tá tentando melhorar, mas acho que é pouco ainda. Tem uma evolução, mas para mim é pouco ainda. Então me preocupa esse futuro do Bryce Young, né? Já nos jogos do primeiro horário, a gente pode destacar a vitória dos Cowboys, que sofreram um bom embate contra os Giants, foi para overtime, field goal no finalzinho da prorrogação para vencer, 40-37, num bom jogo do time dos Cowboys ofensivamente, né? O Giants vacilou, alguns erros preciosos, e na hora que mais importava, depois de ter um bom jogo, quase 500 jardas pro Russell Wilson, uma interceptação que prejudicou muito a franquia dos Giants. Então os Cowboys mostram que tem uma força para quem sabe lutar por um wildcard. 2 semanas muito boas, perdeu pro atual campeão na semana 1 e venceu o rival que se reforçou durante a off-season. Então os Cowboys mostram que talvez tenham um temperinho a mais do que a gente esperava as 2 semanas atrás. E talvez é uma força para quem sabe lutar por um wildcard, né? Daí, acho que também dá para destacar a vitória dos Bengals com o QB reserva, né? O Joe Burrow lesionou no primeiro tempo, teve um touchdown e aí entregou a paçoca pro Jake Browning, que fez o suficiente para vencer. 2 touchdowns, 3 interceptações, quase 250 jardas, num jogo muito caótico. Acho que dá pra dizer assim, né? A lesão fica marcada do Joe Burrow, mas a gente viu uns Jaguars que errou decisões no segundo tempo. Trevor Lawrence teve 2 interceptações e 3 touchdowns, não jogou tão bem assim, poderia ter sido mais cuidadoso com a bola, mas uma decisão de quarta descida para quem sabe matar o jogo. A franquia dos Jaguars erra na decisão, na minha opinião, e acaba perdendo a partida. Perde fora de casa, ficam 1, e os Bengals ficam 2-0, mas preocupa. Tem que ver agora qual vai ser o status do Joe Burrow para a sequência da temporada. Uma temporada para os Bengals que começa feliz e ruim ao mesmo tempo, né? E aí, claro, destaque pro Chase, que teve 165 jardas em 14 recepções e 1 touchdown. Pra mim, é o MVP da semana aqui, tá? Sem ele, os Bengals não venceriam um jogo. É um cara que jogou muita bola mesmo, tá? Pra não dizer também que a gente não falou dos Patriots aqui, tá? Boa vitória dos Patriots contra o Miami, umas 2 equipes que não dá pra se levar muito em conta. Mas o Drake May evoluiu, o time correu mais com a bola, a gente viu a evolução dos Patriots. E também cito esse jogo pra falar que não dá mais pro Mike McDaniel em Miami. Cara, não tem como, um time muito inconsistente nos 2 lados da bola. Tá na hora de sair de lá. Miami, cara, precisa mudar totalmente os planos para a próxima temporada. E também, para finalizar o vídeo aqui, Lions e Bears, cara. Um Bears que me preocupa, tá? São só 2 jogos de um novo coach staff,
mas me preocupa o Caleb Williams, ainda muito inconsistente. Cara, eu esperava um começo melhor de temporada pro Caleb Williams, então eu tenho minhas ressalvas ainda, me preocupa um pouco. E uma boa resposta dos Lions, que em casa, depois de uma semana 1 difícil, sem seus dois principais coordenadores nos últimos anos, agora só mantendo um coach staff com o seu head coach do trio principal, né, do coach staff dos últimos anos, a gente vê um Lions que correu bem com a bola, um Lions com o Jared Goff foi eficiente, venceu em casa, cara, 5 touchdowns por Jared Goff, o Jordan Gibbs correu para 1, o Montgomery correu para 1, a dupla funcionou para mais de 150 jardas, em mais de 20 carregadas, então o time funcionou ofensivamente, a gente viu o Lions dos últimos anos na tarde desse domingo da semana 2. Eu acho que é isso que mais importa. E os Bears, cara, me preocupo com esse tal do Chicago Bears, porque tem alguns sinais que são preocupantes. Certo, gente? Enfim, agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui no vídeo, nesses 10 minutos, para conversar um pouco sobre essa semana 2 de NFL, dos jogos do horário da tarde. Lembrando que a gente faz a gravação do The Infocast. Você é convidado para vir com a gente, participar do chat, participar da gravação do podcast terça-feira, sempre aqui no YouTube a partir das 20 horas, e também a gente tem a live pré-game no Thursday Night Football a partir das 15 para as 8, tá? Esperamos você durante toda a semana de conteúdo. Cara, tamo junto, um beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau!